Olá pessoal, tudo bem com vocês? E vamos dar início aos nossos vídeos da série Colorimetria. E hoje nós vamos falar sobre eriçado e divisão de mechas. Isso mesmo, se você tem dificuldade em entender o que é níveis de eriçado, nível 1, nível 2, nível 3 e o que esses níveis de eriçado vão te entregar de resultado, então se conecta aqui comigo que hoje eu vou te explicar um pouco mais sobre isso. E vamos falar também sobre as divisões. Como é que a gente deve dividir o cabelo para fazer a técnica de mechas? Hoje em dia a gente precisa utilizar uma técnica de divisão simples, tradicional, sem muita divisão, sem muita complexidade, ok? Então segue comigo aqui, já pega papel e caneta para anotar todas as informações que eu vou te passar nesse vídeo, que você vai conduzir qualquer técnica de mechas usando esses níveis de eriçado. Então vamos lá, pessoal, eu já estou aqui com a minha modelo de hoje posicionada, um cabelo bem realista, né? Um cabelo bem de loira, pontas afinadas, cabelo muito claro, frizz, aquele cabelo da realidade do dia a dia do salão. Mas hoje eu não vou falar sobre a condição do cabelo do cliente, eu vou falar sobre a forma de dividir e de eriçar. Então, hoje em dia a gente deve utilizar uma técnica de divisão muito simples, não precisa fazer uma divisão muito complexa. Então, eu costumo utilizar sempre o cabelo dividido ao meio, divido aqui as parietais de orelha a orelha. Ó, a orelha, a divisão da orelha deve ser seguindo aqui, ó, o lóbulozinho aqui, ó, onde inicia aqui, ó. Vocês conseguem visualizar? Dá pra ver aí direitinho? Ó, a divisão tem que ser feita aqui, certo? Não por trás da orelha. A divisão deve ser feita aqui, ó. Tá vendo? Dividimos aqui o cabelo da nossa modelo. Ó. Dividi uma parietal e agora eu vou dividir a outra parietal. Cabelo com uma divisão bem simples. Uma divisão bem simples, ó. As duas laterais do cabelo da minha modelo dividida. Ó. E aí a parte de trás fica totalmente livre. E aí eu posso dividir em uma única divisão, ou eu também posso selecionar em duas partes, tá? Se a minha cliente tiver muito cabelo, eu posso dividir isso aqui em duas partes, ok? Mas nós vamos juntar toda essa parte aqui e vamos começar a construir a técnica de mechas. E aí eu vou mostrar para vocês agora os níveis de eriçado. Com essa divisão simples, você consegue executar diversas técnicas de mecha e você vai escolher o nível de eriçado de acordo com o desejo da sua cliente. Pois é, os níveis de eriçado, eles não podem ser escolhidos de maneira assim aleatória. Você precisa entender o que a sua cliente quer como resultado para fazer a técnica de mecha. Então, a minha cliente quer um cabelo muito suave, uma mecha que começa já do meio para as pontas, ela não quer mechas aproximadas da raiz, ou a minha cliente quer aquela mechinha saindo bem aproximada da raiz, ou a minha cliente quer uma iluminação mais intensa na região das pontas, aquelas pontas bem mais claras, bem marcadas. Então tudo isso você vai conseguir entregar de acordo com a técnica de eriçado. Nós temos o nível 1, o nível 2 e o nível 3 de eriçado. Não precisa mais do que isso, tá bom? Então vamos lá. O que seriam esses níveis de eriçado? Então, quando eu tenho um nível de eriçado 1, quando eu eriço a minha mecha bem aproximado da minha raiz. Então, praticamente eu só eriço aqueles fiozinhos novinhos, o que a gente chama até de baby hair, aqueles frizz
que ficam bem aproximados à raiz da minha cliente. Isso nós chamamos de eriçado nível 1, que eu afasto somente aqueles fios mais novinhos que ficam aqui e aí coloco o meu cabelo no papel. Quando eu faço esse eriçado nível 1, o que é que acontece? Eu vou ter um nível de iluminação bastante intensa, porque o que eu empurrei aqui é muito pouquinho cabelo. Então, eu vou ter quase que um clareamento global, muito intenso. Vai ser muito cabelo descolorido. Isso também vai depender muito da proporção, da espessura dessa mecha. Mas, geralmente, quando a gente trabalha eriçado nível 1, a gente trabalha com uma mecha assim mais intermediária, nem muito fina, nem muito grossa. Então, entenda, tudo vai depender da técnica que a sua cliente deseja. Se ela quer muito clareamento, você vai eriçar somente os fios novinhos, bem no pezinho da raiz, e o restante do cabelo vai todo para o processo da descoloração, ok? Eu estou me posicionando dessa forma para que vocês possam ver perfeitamente o que eu estou fazendo. Agora nós vamos fazer aqui uma técnica de eriçado nível 2. O que seria nível 2? Quando eu pego a minha mecha, e eu eriço essa mecha, mas do meio, ó, elevo sempre a minha mecha. Nunca devo eriçar o cabelo com a minha mecha posicionada para baixo. Eu sempre gero uma elevação da minha mecha. Isso faz com que eu tenha ângulo de caimento e facilita o meu empurrar desses novos fios, ok? Então, eu preciso deixar a minha mecha sempre aberta, ó. Penteio a minha mecha, deixo a minha mecha sempre bem abertinha, elevo a minha mão e vou fazer o meu eriçado, tá? Então, eu venho aqui, ó, do meio para cima, ó, encostando essa mecha lá no couro cabeludo da minha cliente. E aí, eu tenho uma mecha em transparência, onde os meus fios já estão todos empurradinhos aqui. Então, perceba que nesse eriçado nível 2, eu tenho mais cabelinhos que foram empurrados. Então, eu vou ter um pouco mais de sombra nessa raiz, mas vou continuar tendo muito clareamento de comprimento e pontas. Então, aqui eu vou ter pontas mais intensas no nível de clareamento. Então, aqui estou mostrando para vocês um eriçado nível 2. Agora eu vou mostrar para vocês o que seria um eriçado nível 3. Nível 3 é aquele eriçado que a gente já começa eriçando da ponta praticamente. Como essa modelo aqui, esse cabelo, tem mechas bem tradicionais da realidade do dia a dia do salão, né? Pontas bem fininhas, que quase não tem, né? Pontas para você segurar e empurrar. Mas o nível 3 a gente eriça mesmo da ponta, ó, bem da ponta. Se eu isolasse isso aqui, pegasse uma parte maior do cabelo da minha modelo, eu iria eriçar da ponta do mesmo jeito. Então, eu pego uma mecha intermediária, 1 centímetro, 1,5 centímetros, ó, um dedo de espessura, e aí eu venho fazendo o meu eriçado praticamente da ponta, aonde a ponta da minha cliente me deixa segurar, ó. Então, eu venho aqui empurrando esse cabelinho, ó. Eu venho aqui empurrando. Chegou aqui, travou. Eu não posso ficar empurrando, forçando. Então, eu venho à frente do meu eriçado e começo a puxar esse eriçado lá pra cima. Ó, como ele foi sem nenhuma dificuldade, tá vendo? E aí eu vou ajustando as laterais, vou encostando essa mecha lá em cima e continuo fazendo esse encaixe, deixando a minha mecha que vai ser descolorida em total
transparência. Isso vai facilitar o meu processo de descoloração. Kelly, eu não consigo segurar as minhas mechas para eriçar nesse formato de pinçamento, porque eu não tenho mais firmezas nas minhas mãos, já sou cabeleireira aí há mais de 15 anos. Bem-vindo ao clube, isso já acontece comigo, tá? Eu tenho mais de 20 anos de profissão, então isso já chegou até mim também. Então eu tenho um pouco de dificuldade, porque eu já tenho algumas, debilidades aí da vida cotidiana, do movimento repetitivo. Então eu tenho também essa dificuldade, então você não precisa ficar aflita por isso. Pegue o cabelo da maneira que você mais se sentir confortável, contanto que você deixe sempre essa mecha da maneira mais aberta possível. Se você só conseguir eriçar, vou mostrar aqui, vou puxar para vocês verem que não vai ter diferença, tá bom? Eu vou explicar o porquê não vai ter, para vocês entenderem que dá para fazer das duas formas. Ó, então, Kelly, eu só consigo segurar o cabelo assim, não tem problema. Você segura o cabelo assim e aí você eleva e vem empurrando, ó. Empurrou, chegou aqui, travou, venho à frente do meu eriçado e venho acoplando ele, ó. Puxando ele para o meu couro cabeludo, até encostar lá no meu couro cabeludo. E depois eu pego o meu pente, alinho a minha mecha, ajusto e ainda posso usar aqui, ó, a manobra e deixar essa mecha totalmente em transparência. Dá pra ver aí direitinho? Uma mecha extremamente, ó, transparente, para que vocês possam entender que é dessa forma que você vai ter um clareamento perfeito das suas mechas e não vai ter dificuldade nos níveis de clareamento. Kelly, eu posso usar mais de uma técnica de eriçado no meu processo, na construção do meu loiro? Sim, você pode estar utilizando mais de um nível de eriçado. E aí eu vou dar um exemplo para vocês de uma forma mais interessante que vocês podem estar construindo de acordo com o pedido do cliente. Vamos dar aqui um exemplo de que a minha cliente tem muito cabelo branco e ela quer disfarçar esses brancos. Mas, então eu posso trabalhar com duas técnicas de mechas, dois níveis de eriçado na mesma cabeça. Anota essa dica aí. Mas antes de eu continuar te dando essa dica, para você pegar aí o papel, a caneta, anota no bloco de notas do celular. Não esquece de anotar. Já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like aí, deixa o seu joinha e ative o sininho para receber todas as notificações para você não perder nenhum conteúdo. Então vamos lá. Essa minha cliente, ela tem muito cabelos brancos, então na região do topo, com certeza ela vai querer um nível de clareamento maior para disfarçar mais esses brancos. Mas no comprimento e pontas, na parte posterior, por dentro, essa cliente ela não tem muitos cabelos brancos. Isso acontece bastante. Então você pode estar trabalhando com dois níveis de eriçado. Então pega essa dica aí, pessoal. Ó, eu vou pegar aqui essa presilha emprestada. E aqui na parte posterior da cabeça, por dentro, na parte de trás, eu posso estar trabalhando tranquilamente com mechas de nível 3, mechas mais de ponta, ó, tá? Mechas mais de ponta, tá? Mas também não posso deixar aqui muito pouquinho cabelo, porque você vai ter mais clareamento na parte superior para disfarçar os brancos. Então precisa ficar uma quantidade de fios para serem clareados de maneira considerável. Se você eriçar demais, deixar essa mecha aqui muito pouquinho cabelo a ser descolorido, não vai ter aí uma uniformidade de cor. Você vai ter um pouco clareamento na parte posterior e muito clareamento na parte superior. Então essa junção de níveis de eriçado não vai ter harmonia, não vai ficar interessante. Então você deixa uma quantidade de fios aqui de maneira intermediária, tá? E
descolore esse cabelo. E na parte superior, aqui ó, no topo, que a sua cliente tem muito cabelo branco, por exemplo, você já faz uma mecha mais aproximada da raiz. E aí você pode estar usando a mecha nível 1, nível 1,5. Nem só um pouquinho demais, mas também não muito cabelo, tá certo? E aí você vai conseguir fazer com que essa cliente tenha mais clareamento na parte superior para disfarçar mais os cabelos brancos. E na parte posterior você vai trabalhar com a técnica de eriçado nível 2, intermediária, deixando um cabelo que vai ser descolorido de maneira bem considerável, ok? E aí você pode pegar, e aí mais uma dica, anota aí, gente, essas dicas são preciosas. Deixa eu desembaraçar aqui. Toda vez que você eriçar o cabelo da cliente, se não souber como trazer esse eriçado para desembaraçar, nunca puxe o eriçado, você vem puxando os fios, ó, de baixo para cima. E aí o eriçado, ele vem vindo, ó, tá vendo, ó. Pronto, já desfez todo o eriçado. E aí você consegue. E se tiver dificuldade de utilizar o pente, você utiliza a escova raquete, ó. Pronto, tá desembaraçado, ok? Isso aí você não vai prejudicar o cabelo do seu cliente. Quando eu quero fazer uma iluminação mais intensa, vou te dar uma outra dica de divisão, ok? Vou aqui tirar minha presilha e vou te dar uma outra dica de uma forma interessante também que você pode utilizar para dividir. Muda essa forma de orelha a orelha e você vai construir uma divisão no topo da cabeça, pegando mais cabelo da parte posterior, tá? Então eu venho aqui, ó, meio de sobrancelha, ó, meio de sobrancelha, e vou fazendo aqui o que a gente chama no formato de ferradura, formato moicano. Só que aí eu não posso fazer um quadrante curto, bem no alto da cabeça. Eu tenho que fazer uma ferradura mais alongada para a parte posterior. Por quê, pessoal? Porque quando o meu cabelo, prestem atenção nisso aqui, ó. Eu fiz uma ferradura, tá vendo uma divisão no topo superior e peguei parte da posterior da cabeça, porque quando eu soltar esse cabelo, ó, o que é que vai acontecer? Toda a capa superior, ela vai cair e vai cobrir toda a cabeça, encontrando todas as minhas mechas da parte posterior. Quero fazer uma ressalva muito importante. Se o cabelo da sua cliente tiver cortado em camadas longas, não vai dar para fazer isso, ok? Porque senão pode ficar uma marcação. Então faça a divisão de orelha a orelha e vá construindo todo esse cabelo. Mas se a sua cliente não tiver corte em camadas, for um cabelo mais inteiro, dá super tranquilo para você fazer essa divisão, para construir toda uma capa de cima do cabelo da sua cliente, para que tenha um encontro com toda a parte posterior, ok? Isso serve muito para aquela mulher que já tem muito descolorante no cabelo, já faz descoloração há muitos anos e aí ela quer fazer só um retoque porque surgiu um compromisso emergencial. Então você pode só retocar esse topo, fazer o contorno do cabelo, porque quando ela amarrar, tá mostrando esse contorno e esse cabelo aqui tá caindo por cima na parte posterior, nas parietais, e quem olhar para ela vai pensar que ela fez toda uma técnica de mecha, mas por dentro não vai ter mecha, porque ninguém vai chegar e abrir o cabelo. Deixa eu ver como ficou por dentro. Isso não acontece. Então você faz o contorno e faz essa divisão de ferradura mais alongada e aí você vai construir uma técnica de mechas especial para preservar mais a estrutura e vai conseguir entregar um loiro maravilhoso para a sua cliente. Gostaram dessa dica, né?
Muito top. Viu que é simples escolher uma divisão e os níveis de eriçado também geram a proporção de entrega de resultados diferentes. Mas se você gosta desse conteúdo, aqui na descrição dos nossos vídeos tem os nossos links dos nossos cursos, porque nós temos aí diversas opções de cursos para você continuar conectado junto comigo, aprendendo sobre terapia capilar, colorimetria, alisamentos e muito mais. Então clica nos nossos links e vai direto para o site para você conhecer melhor todo o nosso projeto educacional. E até o próximo vídeo.